O que o triunfo romano tem a ver com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16? O triunfo romano é uma procissão formal em celebração da vitória sobre o inimigo. A palavra grega literalmente quer dizer conduzir em procissão triunfal. No apogeu da República Romana, uma das mais altas honrarias que o Senado podia conceder a um general vencedor era permitir que celebrasse a vitória com uma procissão de triunfo. Para isso, era necessário que o vitorioso conquistasse uma vitória absoluta sobre o inimigo em solo estrangeiro e matasse pelo menos 5.000 soldados inimigos, apropriando-se do território em nome do imperador. A procissão percorria lentamente a Via Triunfalis, subindo até o Templo de Júpiter no alto do Monte Capitólio e finalizando nos Círculos Máximos. Na frente iam os músicos tocando e entoando canções de vitória. Depois vinham carros abertos carregados de espólio. Em seguida, os reis, os príncipes, soldados e os generais capturados eram conduzidos em grilhões em plena humilhação e vergonha pela derrota. A seguir vinha o carro do general, decorado com marfim e ouro, adornado com louros e puxado por 4 cavalos brancos, ou às vezes até tigres. Seus filhos, ora sentavam-se a seus pés ou vinham num outro carro atrás dele. À medida que o desfile atravessava a cidade, o povo atirava flores diante do carro do vitorioso, enquanto incensos eram queimados em altares do templo, perfumando o caminho. No decorrer do cortejo, essa agradável fragrância inspirada pelo general e seus soldados significava honra, glória e riqueza, ou seja, cheiro de vida. Mas, quanto aos cativos, os prisioneiros que seriam executados no fim da procissão, ao inspirarem esta mesma fragrância, significava desonra, tristeza ou morte, ou seja, cheiro de morte. Isto lança luz sobre a aplicação espiritual da ilustração de Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, dos versículos 14 ao 16. Foi com conhecimento dessa prática do triunfo romano que Paulo usa essa metáfora para exortar os cristãos de Corinto a serem vencedores. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Como isso se aplica aos cristãos? Jesus Cristo, nosso grande comandante supremo, veio a uma terra estrangeira, que é este mundo, e derrotou completamente o inimigo, que é Satanás. Em vez de matar 5.000 almas, deu vida a mais de 5.000, mais de 3.000 em Pentecostes e mais de 2.000 logo depois de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, versículo 41 e capítulo 4, versículo 4. Jesus Cristo tomou sobre si os espólios da batalha, as almas perdidas sobre a escravidão do pecado e de Satanás, que está registrado em Lucas capítulo 11, versículo 14 ao 22, em Efésios no capítulo 4, versículo 8 e em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E até a consumação dos séculos, nosso Senhor Jesus estará libertando almas do cativeiro do inimigo. Que vitória magnífica, não? Observem que os filhos do general vitorioso caminhavam atrás da carruagem do Pai, compartilhando a alegria da vitória. Lutamos sempre para vencer. Nem na Ásia, nem em Corinto a situação parecia vitoriosa para Paulo, mas ele acreditava em Deus e o Senhor transformou a derrota em vitória. Como falei anteriormente, o perfume das flores do incenso durante o desfile tinha conotação diferente para cada pessoa. Para os soldados triunfantes significava vida e vitória, mas para os inimigos conquistados significava derrota e morte, pois estavam a caminho do lugar onde seriam mortos pelas feras, os Círculos Máximos. Usando a imagem da fragrância das flores do incenso, Paulo apresenta um retrato do ministério cristão. Vê os cristãos como um aroma suave, exalando a fragrância de Jesus Cristo com sua vida e trabalho. Para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para os outros santos, somos uma fragrância de vida. Mas para os incrédulos somos cheiro de morte. Em outras palavras, a vida e o ministério cristão são questões de vida ou morte. Nossa maneira de viver e de trabalhar pode significar vida ou morte para um mundo perdido. Façamos uma reflexão. Você tem sido o bom perfume de Cristo?